Saudações, comunidade, vamos de uma história muito boa para a gente contar, muito linda, um exemplo. Há milhares de anos existia um homem chamado Zaqueu. Ele era o que era chamado de publicanos. O que eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano e ele era o chefe deles. Então existia um ódio dos judeus com relação aos publicanos. Por quê? Porque eles eram tidos como os corruptos da época. Bem parecido com o ódio que o povo tem dos políticos corruptos. Numa das passagens de Jesus por Jerusalém, ele passou por Jericó. Então Zaqueu, com aquela capacidade dele de conversar com todo mundo, soube o caminho que Jesus iria passar. Só que Zaqueu era muito pequeno. E ele teve dificuldade devido à multidão atrás de Jesus. Ele teve uma ideia de subir na árvore. Ele subiu numa árvore. Uma pessoa milionária subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus olhou para cima e chamou pelo nome, Zaqueu. Mas a gente fica curioso para saber como é que Jesus sabia o nome, né? Jesus, claro que sabia o nome dele. Apesar de tudo, uma pessoa que tem muito dinheiro, é a mais rica, a milionária da localidade. Todo mundo sabe quem é a pessoa. Enfim, chamou pelo nome, falou que ia ficar na casa dele. E além de dizer que ia ficar na casa dele, falou que ia dormir na casa de Zaqueu. Ao chegar na casa, Jesus não falou nada, estava só se alimentando. E a presença de Jesus, ela constrange, mas no sentido de você já começar a falar tudo de errado que tem na sua vida que você precisa corrigir. Jesus não falava absolutamente nada. Zaqueu falou que iria dar a metade de tudo que ele tinha para os pobres. E além do mais, ele ia devolver 4 vezes mais para as pessoas que porventura ele tinha prejudicado na vida. Zaqueu não conseguia dormir. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Eis que Jesus disse que a salvação tinha chegado nesse dia à casa de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo do 8 ao 9. É interessante a história de Zaqueu, e eu quis muito trazer essa história, porque ela nos ensina a nunca desistir. Zaqueu enfrentou obstáculos. Ele fez de tudo para ver Jesus. Conseguiu. A gente aprende humildade. No caso dele, um ser rico, milionário, subiu numa árvore, odiado pela cidade inteira, procurou Jesus, porque ele sabia que ali estava a forma dele se libertar daqueles problemas dele. E outra questão é que Jesus, ele enfrentou todo aquele povo no sentido de, como assim os judeus eram massacrados por alguém que os publicanos que eram corruptos, mas Jesus foi para a casa dele, né? E Jesus, ele disse que tinha vindo para salvar quem estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. São muitas as lições que essa história tem. Por isso eu quis trazer muito para vocês. Não fui perfeito, não serei perfeito, mas a minha vontade de falar foi muito grande. Fica com Deus, comunidade. Até mais.